volta das 4 da tarde de uma terça-feira, em 2022, o delegado da cidade mais próxima ligou para nossa fazenda, informando que algo estranho acontecia na região. E que o melhor a fazer, até que o problema fosse resolvido ou tivessem melhores informações a respeito, era trancar bem as portas e janelas e não sair depois do anoitecer. Naquele mesmo dia, trancamos tudo às 17h30, carreguei as 2 espingardas e o revólver que possuía, e depois da janta apagamos todas as luzes da casa e fomos deitar. A noite passou tranquila, sem problemas. Porém, na noite seguinte, a coisa foi bem diferente. Era mais ou menos 1 ou talvez 2 da madrugada quando acordei, com a minha esposa puxando meu braço. Eu perguntei o que era, e em voz baixa ela respondeu pedindo que eu não falasse alto e que assuntasse e ouvisse. O que será isso, Luiz? Perguntou Ana. Era um ruído estranho, quase como um grunhido. Mas não era um grunhido conhecido. Era um grunhido diferente, forte e curto, que jamais havia ouvido igual. Eu levantei e corri até o quarto ao lado para checar se a nossa filha Lu, de 5 anos, estava bem. Ela estava sentada no canto do quarto, apavorada e chorando baixinho. Tentando acalmar a situação, ajoelhei ao seu lado, perguntei o que passava e por que chorava, e ela respondeu que era por causa do ruído que eles faziam. Oh, filhinha, não preocupe com aquilo não. Deve ser apenas algum animal grunhindo lá do mato. Nada mais. Disse em voz baixa, tentando acalmá-la. Não é animal não, papai. Eles estavam aqui na janela me olhando. Eles são diferentes. Não parecem com a gente, disse Lu apavorada. Naquele instante a minha preocupação começou. Levantei, levei Lu para a cama junto da mãe e pedi para que as duas não fizessem barulho. O que está passando, Luiz? O que é isso? Perguntou Ana preocupada. Eu fiz sinal que não sabia e corri para a sala onde peguei uma das espingardas e o revólver e fiquei olhando em direção do ruído através de uma brecha da cortina da janela. Apesar da claridade da lua, não conseguia ver nada. Nem homem e nem os eles que Lu mencionou. E o ruído parou. E tudo calou. O silêncio era assustador. Nada fazia o menor ruído. Até parecia que o medo havia contagiado e calado tudo ao nosso redor. Eu continuei olhando, tentando ver quem era ou o que era. Os minutos passaram e a minha preocupação foi aumentando. Quem podia ser os eles? Se não eram gente, o que podiam ser e o que queriam? Eu saí de cômodo em cômodo, checando portas, janelas e olhando. Nada. Não via absolutamente nada. No nosso quarto, Ana e Lu escondiam atrás da cama abraçadas e com medo de olharem para a janela. E outra vez, o grunhido começou. Ana, com uma voz apavorada, perguntou se eu já havia ligado para a polícia. Eu respondi que ainda não, que iria esperar um pouco mais. Eles deram 2 ou 3 grunhidos e pararam. Eu peguei o celular e liguei para a delegacia. Segundo o policial de plantão, iriam demorar para chegar, dado o temporal que caía e certamente as péssimas condições da estrada. Minha preocupação aumentou ainda mais. Eu não sabia o que fazer, além de sair pela casa checando tudo e pronto para disparar em quem tentasse entrar.
E outra vez, os grunhidos começaram. Agora mais baixo e mais próximo do terreiro, da varanda e, finalmente, da porta principal da casa. E ali pararam. Pareciam ser 2 pessoas. Enquanto um deles permanecia parado frente à porta, o outro aproximou da janela e ficou a arranhar o vidro de cima para baixo. Lu tinha razão. Aquilo não podia ser humano. Não podia ser um homem. Com a pouca claridade da lua, eu pude ver sua estranha silhueta na janela. Ele era enorme. Seu pescoço longo e fino. Sua cabeça pequena e seus olhos tão brilhosos que dava para ver o vermelho através da cortina. Eu afastei um pouco mais da porta, engatilhei a espingarda e fiquei esperando com as mãos suando e as pernas tremendo. Depois de 1 ou 2 minutos frente à porta e à janela da sala, os 2 começaram a rodear a casa, arranhando as paredes e as janelas. Eu acompanhando pelo lado de dentro. E tudo parou. Depois da última janela, eles sumiram. Eu voltei para a sala e fiquei esperando. O silêncio e o suspense era quase insuportável. De repente, para meu espanto e pavor, eles não tinham sumido. Estava ali frente à porta principal, batendo, empurrando e tentando entrar. No nosso quarto, Ana e Lu choravam mais alto, aumentando ainda mais o meu desespero. Naquele instante, perdi a paciência e atirei bem no centro da porta. As batidas e os empurrões pararam e o silêncio voltou. Sem saber o que os 2 faziam, engatilhei a espingarda e dei outro tiro. Dessa vez um deles grunhiu, mas ao invés de afastarem da casa, as pancadas e os empurrões contra a porta aumentaram. Apavorado, engatilhei a espingarda uma vez mais e atirei. As batidas pararam. Eu coloquei outra bala no gatilho e fiquei esperando mais apavorado que nunca. Ana e Lu continuavam escondidas. Com cada batida, com cada tiro, o desespero das 2 aumentava. Eu já não sabia o que fazer para aliviar o sofrimento da minha família. Aproveitando que os 2 não apareciam ou batiam, aproximei e prometi a Ana e Lu que tudo ia ficar bem. Que a polícia estava a caminho e que até eles chegarem, eu não iria permitir os infelizes dos eles entrar. Porém, antes mesmo de terminar com a minha promessa, 4 bolas vermelhas aproximaram do vidro da janela, grunhiram e ficaram a olhar por detrás da cortina. E lentamente começaram a arranhar a janela do quarto, de cima até embaixo, aumentando ainda mais o desespero da minha esposa e filha. Pensando em acabar com a brincadeira de uma vez por todas, aproximei da janela e apontei a espingarda para um dos olhos vermelhos. Mas achei melhor não atirar. Os arranhões continuaram por um bom tempo e pararam, e as bolas vermelhas desapareceram. E os minutos passaram. Nada de barulho. Nenhum sinal dos 2. Até que... Dessa vez, foi na porta da cozinha. Eu corri naquela direção, parei frente à porta e atirei. As batidas pararam. Infelizmente, os 2 eles pareciam mais inteligentes do que eu imaginava. As batidas recomeçaram, agora na porta da cozinha e da sala ao mesmo tempo. Eu não sabia para onde correr ou atirar. Enquanto atirava na sala,
outra batida era dada na cozinha, e vice-versa. As batidas eram cada vez mais seguidas e tão fortes que as portas pareciam arrebentar a qualquer instante. O fim parecia inevitável. E quando tudo parecia perdido e dado por vencido, eu ouvi os primeiros pingos de chuva no telhado da casa. E pouco a pouco foram aumentando, e o temporal começou. Para nosso alívio, os dois eles deram os últimos e mais altos grunhidos e sumiram como se tivessem medo do temporal ou de água. Meia hora depois, ouvimos as sirenes das viaturas policiais. Felizmente, tudo acabou. Quem era ou o que eram eles? Até hoje não temos a menor ideia. A única coisa que sabemos é que as marcas dos arranhões nas paredes, janelas e portas provam que eram reais. E quem sabe um dia voltarão a atacar na nossa ou em alguma outra fazenda do interior brasileiro.